eu sou Daniela Janones e estou aqui para mais um vídeo do Mulheres Exponenciais. Hoje a gente vai conversar sobre algumas atitudes que você precisa ter para tirar de uma vez por todas seus sonhos do papel. Mas a minha primeira pergunta é: seus sonhos estão no papel? Se não, essa é a primeira atitude que você tem que tomar. Então, primeira atitude, seja objetiva e entenda que sonho não é fantasia. Qual é a diferença de sonho e fantasia? Sonho é aquele que você tem clareza do que é que você quer realizar, é aquele que faz você levantar da cadeira e buscar matéria-prima para a realização. Enquanto fantasia é aquele sonho que se realiza na imaginação. Por exemplo, se você disser para mim que tem o sonho de tocar violino num grande concerto, eu vou te mostrar a diferença aqui. Se isso for uma fantasia, você só precisa fechar os olhos e isso pode se realizar. Você pode se imaginar num grande evento, num grande concerto e você lá tocando seu violino ou o instrumento que você escolher lindamente nesse concerto. Por outro lado, se isso for um sonho, você vai ter que definir quais são as ações que você precisa ter para executá-lo. Então, você vai se matricular numa escola de música, você vai assistir várias aulas, você vai estudar em casa, você vai começar tocando em pequenas apresentações da escola de música, em pequenos concertos, até um belo dia realizar efetivamente o seu sonho de tocar num grande concerto. Então, ter clareza dos sonhos que você tem, por isso que eu disse, se você anotou isso no papel, é saber exatamente o que você está planejando, são coisas que você pode ir definir pequenas metas para atingir aquilo lá no final. Sonhos, eles têm um tempo de planejamento e um tempo de realização, de efetivamente serem colocados em prática. Então, é preciso ter bastante entendimento de que sonho não é uma coisa que simplesmente você se imagina e isso, de uma hora para outra vai realizar. Primeira atitude para a realização de um sonho, entender que ele precisa de planejamento e etapas para a sua execução. Tá legal? Esses sonhos, eles são operacionalizados pela vontade. Desde que você tenha uma vontade autêntica, real, você vai então criar condições para a concretização desse sonho. Você vai encontrar o caminho, encontrar a estrada para a realização. Você vai também encontrar obstáculos, mas se ele for um sonho real, se for realmente um desejo que você tem lá no fundo da sua alma, você vai encontrar condições para sobrepor, para ultrapassar esses obstáculos e finalmente chegar à concretização do seu desejo. Segunda atitude para a realização dos seus sonhos de maneira efetiva, para que os seus sonhos estejam presentes na sua vida real. É a autorresponsabilidade, é o entendimento de que ninguém nesse mundo, além de você, é capaz de realizar o sonho no seu lugar. Então, a autorresponsabilidade significa entender que vão existir interferências, vão existir sim dificuldades. Eu estou dizendo isso aqui porque algumas pessoas podem responsabilizar o marido, o filho, o momento do planeta, a política do país, enfim, tantas coisas que realmente possam dificultar os nossos projetos, não é mesmo? Mas a grande diferença é entender que tudo isso à sua volta, tanto as coisas ruins quanto as coisas boas, as oportunidades, quanto as interferências que dificultam a realização do sonho, elas vão sim estar presentes. Você, inclusive, tendo consciência disso, está mais preparado para enfrentar, para combater e persistir na realização do que você quer. Mas, apesar de todas essas coisas, você é responsável por desenvolver isso que você quer. E se você é responsável, você precisa ter ciência desse ambiente, de que você está criando as condições para a realização do seu sonho. Ter autorresponsabilidade é entender que os sonhos exigem imaginação e exigem garra. Então, por que imaginação? É verdade que a gente precisa ter a capacidade de olhar para os nossos planos para o futuro com crença real de que ele pode ser
realizado, de que aquilo pode acontecer. É preciso ter imaginação, porque você precisa ser capaz de criar e de se imaginar com esse sonho já realizado. Isso tem explicação científica, né? Não é uma coisa, eu não estou simplesmente aqui filosofando. Existem comprovações de que tudo que a gente cria, a gente realiza. Ah, Daniela, aí tá demais, né? Quer dizer que eu crio na cabeça aqui que eu ganhei na cena e pá, amanhã realizei. Não. Tem um fator muito importante aqui que você precisa acreditar com todas as suas forças, com todo o seu sentimento de que aquilo é possível de se tornar real. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, ganhar na cena, como é isso que eu falei, a gente sabe que pouquíssimas pessoas realmente conseguem fazer isso, né? Se é que isso é um sonho dela. Mas porque existe no fundo, uma crença de que isso é difícil, de que a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Então, esse passo, só pensar nisso, de que é difícil acontecer, já torna a situação muito mais complicada. Você precisa acreditar que você pode. Isso, falando em termos de física quântica, quando você tem uma crença real de que você pode realizar aquilo que planejou, você passa a emitir e a mandar para o seu organismo, né, sinais, emitir uma energia para a sua mente consciente e subconsciente de que aquilo é plausível de acontecimento, de realização. E quando você passa a fazer isso, você passa a emitir uma frequência de onda que tem a mesma vibração que o seu sonho. Parece uma coisa meio, né, imaginária, talvez que eu estou sonhando aqui, mas isso tem evidências científicas mostrando que nós somos energia. A nossa menor partícula, os átomos que compõem todas as nossas células, são formadas por partículas em movimento. Mesmo o núcleo lá do átomo que a gente estudou, eu estudei na minha época, há alguns 30 e poucos anos atrás, de que o átomo tinha uma massa central e que tinha os elétrons e nêutrons e prótons girando em torno dele. Então, já se sabia que o que estava em torno estava em movimento, mas acreditava-se que aquela massa era um corpo denso. Hoje, a física quântica já provou que isso não é verdade, que mesmo aquela massa central é formada por partículas que estão ali vibrando. Então, pensa comigo, se o átomo é todo formado por um material em movimento, se as nossas células são formadas por conjuntos de átomos e o nosso corpo é formado por este conjunto de células, então eu posso afirmar com toda certeza de que o meu corpo é todo formado por energia. Nesse sentido, acreditar e mandar para minha mente consciente a ordem ou a ideia, a intenção de que eu posso de verdade realizar aquele sonho é um grande passo para a conscientização e para a concretização desse sonho. Tá legal? Então, autorresponsabilidade, entender que é você que vai fazer a realização desse sonho, é crucial para entender que você não só tem que acreditar, como tem que sentir que isso é possível, como tem que propagar pelo mundo ou por onde você anda, por toda a sua volta, a energia relacionada a isso. Você precisa criar um ambiente mental, a gente chama de ambiente mental positivo. Sabe aquela predisposição matinal, quando você acorda e pensa, hoje o dia vai ser muito bom, você já teve isso? Saiba que você pode fazer esse exercício diariamente e transformar o seu dia num dia bom. No fundo, o seu dia e a sua vida é o que você cria, né? Estou aqui de novo falando sobre a sua responsabilidade sobre isso. O indivíduo pessimista, ele formata todo o ambiente para as coisas não dar certo, porque ele não acredita, porque no fundo ele não sente que aquilo é possível de ser feito. Então ele já prepara todo o campo para que realmente as coisas não aconteçam de fato. A terceira atitude para você conseguir realizar o seu sonho é ter congruência. O que é ter congruência? É ter atitudes, é ter uma rotina, é ter palavras, é ter realmente movimentos que te levem em direção do seu sonho. Veja, os sonhos que você colocou aí no papel e que agora você quer tirar, eles só vão se realizar se você efetivamente se dirigir naquele sentido, né, em direção ao que você quer realizar. Ter congruência com seu sonho significa ter uma postura de um indivíduo realizador. Então,
Se eu disser para você assim, como você imagina um indivíduo que está triste? Ele fala alto ou ele fala baixo? Ele gesticula bastante ou ele está quietinho? Ele tem uma presença marcante ou ele está escondido ali no cantinho? É fácil encontrar essas respostas, não é? Então, é fácil perceber que o nosso organismo, a nossa postura, o nosso comportamento, no fundo, ele é congruente com as ordens que a gente está dando. Então, se aquele indivíduo está se sentindo triste, ele não pode entrar numa sala rindo e falando alto. Essa não é uma postura congruente com o indivíduo triste. Entende o que eu estou querendo dizer aqui? Então, ser congruente com seu sonho significa você está usando as palavras de um indivíduo que acredita na realização daquilo que você quer? Você está convivendo com pessoas, né? Nós somos a média das pessoas com quem a gente convive. Então, você está convivendo com pessoas que têm sonhos parecidos ou que acredita nos seus sonhos? Porque se você está rodeado de pessoas que não acreditam, você só tem interferência durante todo o tempo. Interferências que vão tentar te convencer de que você não é capaz. E aí você vai começar a ter atitudes e movimentos que não são congruentes com a realização desse sonho. Então, ter uma atitude congruente, usar palavras e conviver com pessoas que estejam relacionadas e que te levem à realização, aumenta enormemente a probabilidade que você consiga efetuar, executar o que você precisa para chegar à conclusão daquele sonho. Perceba, você precisa entender e ter consciência que nós vamos ter o tempo todo, durante o processo para a realização dos nossos sonhos, interferências. Então, a gente vai ter pessoas que nos dificultam a realização, a gente vai ter momentos, a gente vai ter dificuldades, a gente vai avançar um tanto e de repente perceber que retrocedeu, que alguma coisa deu errada e que você, se quiser de verdade aquele sonho, vai ter que andar de novo, cavalgar talvez um caminho que você já tinha feito para chegar a um pouco mais. Mas como é importante ter consciência de que essas dificuldades vão vir. A realização de um sonho, de fato, em geral, não é uma coisa tão simples assim. Um sonho grandioso tem etapas para serem cumpridas. Ele precisa ser planejado e precisa ser executado. E muito mais provavelmente não vai ser o mar de rosa durante todo esse processo de realização. Então, tenha consciência de que as dificuldades vão vir para se manter congruente ainda, mantendo a postura de quem acredita e de quem vai fazer aquele sonho acontecer. Talvez para isso você precise mudar um pouquinho o seu mindset. O que é isso? Essa palavra entrou um pouco na moda depois da chegada dos coaches, mas mindset é a maneira como o indivíduo enxerga ou percebe o mundo à sua volta. O mundo, as pessoas, as oportunidades. Existem, em termos teóricos, 2 tipos de mindset possíveis. O mindset de crescimento, que é aquele que acredita que pode ser melhor, que pode estudar, que pode crescer, que a gente tem maneiras de mudar, você pode mudar a sua posição, o seu entendimento. Enquanto que o mindset chamado de mindset fixo é aquele que tem as pessoas que acreditam que pau que nasce torto nunca se endireita. Ou seja, nasci assim, vou morrer assim, não tem nada que possa ser feito para que a minha vida mude, para que as situações mudem, para que eu seja melhor. Esse indivíduo que tem um mindset fixo, ele não vê as oportunidades e aí, portanto, tem muito mais dificuldade de acreditar na realização dos sonhos. Enquanto que o indivíduo que tem um mindset de crescimento, ele tem a humildade, o entendimento que nós somos seres em evolução e que podemos melhorar dia a dia, desde que a gente esteja disposto a isso, a perceber que somos eternos aprendizes e que podemos sempre crescer um pouco mais como indivíduo, como colaborador, né, desse planeta que nós estamos vivendo aqui. Então, como que eu faço para mudar o meu mindset? Basicamente, tendo essa humildade de que somos aprendizes e mudando a maneira de observar as pessoas, o mundo à sua volta e as oportunidades que aparecem. A 4ª atitude para, de uma vez por todas, levar os seus sonhos para o mundo da ação é ter consistência. Então, além de ser congruente, você precisa ser consistente. Entender que um sonho pode levar meses, anos, às vezes uma vida inteira para se realizar. Então, é preciso ter ritmo,
Sempre você pode ser um indivíduo que faz isso um pouco mais rápido ou pode ter um ritmo um pouco mais lento, não importa. O importa é que não exista pausa. Essa é a regra da vida. Se você quer realizar alguma coisa, você tem que consistentemente ir executando seus planos e fazendo as etapas que você planejou para chegar até o seu ponto final. Então, ser consistente não significa fazer para dar certo, significa fazer até dar certo, não parar. É preciso ter foco e ter ação, ter foco no que você quer e ter perspicácia para observar as oportunidades que te cercam. Um indivíduo que tem um objetivo muito claro, nós aqui transformamos o que é sonho em objetivo para ser uma coisa plausível, palpável. Então, um indivíduo que tem um objetivo e um sonho muito claro, ele não deixa as oportunidades passarem. É como se fosse aquele passarinho que saiu do ninho para buscar minhoca para os filhotes. Ele sabe muito bem o que ele foi fazer naquele voo. Então, ele está voando, mas percebendo a possibilidade de alguma minhoca dar bobeira ali. Quando ele perceber, ele vai lá pegar a minhoca e vai levar lá para os seus filhotes. E você, para realizar seu sonho, tem que ser igual. Não dá para passar pela vida caminhando e achar que a oportunidade de realização do seu sonho vai pegar na sua mão e falar, olha só, tá percebendo? Eu sou uma oportunidade de você realizar seu sonho. Não, é você que precisa ter foco e passar pela sua vida observando possibilidades, condições para que aqueles seus sonhos possam ir se realizando. Então, estar focado, estar presente para o que está acontecendo, não deixar a vida passar sem, você perceber, é muito importante para conseguir concretizar esse sonho seu. Em geral, sonhos que se realizam são sonhos fortes, sonhos que estão baseados em uma missão de vida. São sonhos que normalmente não são sonhos só seus, são sonhos que você envolve outras pessoas, em geral, lógico, as pessoas que a gente ama, né? Se você tem um sonho, por exemplo, de ir morar numa casa em frente à praia e ficar ali na sua calmaria, é muito possível que nesse sonho você não esteja sozinho. Quando isso passa a ser uma missão de vida, eu quero ir para esse lugar calmo, para levar os meus filhos para viver num lugar mais tranquilo, quando você envolve esse círculo de pessoas que você ama, você sai um pouco do círculo do egoísmo. E ao sair, você se liberta, você se sente engrandecido. Então, quando o sonho tem um cheirinho de missão, especialmente quando ele faz não só você, mas outras pessoas melhores, quando ele envolve outros indivíduos, ele tem uma perspectiva, uma possibilidade muito maior de ser realizado e ajuda aí então a você ter consistência. Afinal de contas, quando é só pra gente, a gente costuma se delegar, embora isso não seja o melhor das escolhas, mas a gente tem muita facilidade de se colocar em segundo plano, né? Então, quando a gente envolve outras pessoas, aumenta muito a possibilidade da gente ser consistente naquilo que a gente está planejando, certo? A quinta atitude para a realização dos seus sonhos é planejar e acompanhar todo esse plano para a realização do sonho. Essa eu imagino que a maioria das pessoas já esperava. É aquela coisa bem objetiva de fazer as suas metas parciais até chegar na sua grande meta final. Existe uma sigla chamada para essa organização do planejamento de metas, de sonhos, chamadas de planejamento SMART. O seu sonho ele precisa ser um objetivo estratégico, mensurável, atingível, relevante para você de verdade e tem que ter um tempo de execução. Então, a minha ideia aqui, ou a minha dica, essa atitude que você precisa ter para realizar o sonho é fazer um objetivo que tenha essas 5 características, Então, eu quero ir para Disney com os meus filhos no próximo verão, lá nos Estados Unidos. Quando é esse verão? Então, lá em julho do próximo ano, eu tenho tantos meses para me planejar financeiramente, eu tenho que entrar em contato com a escola para saber se eles já vão estar de férias, eu tenho que planejar as minhas férias no trabalho, eu tenho que fazer todo um movimento. É específico no sentido de que eu quero ir para Disney em julho de 2021. Ele é mensurável, Eu vou ficar 7 dias ou 10 dias. Quanto custa esse hotel? Quanto custa essa passagem? Então, você pode medir quanto você vai gastar, quanto tempo você vai precisar, quantas pessoas você vai levar. Seu objetivo, então, é conseguir traçar cada uma dessas coisas. Ele é atingível?
Ou é um sonho lá, fantasia, mundo das ideias? O seu sonho é: eu quero me transformar num unicórnio. Esse não é um sonho atingível. A gente sabe que na vida real não é, então não entra no esquema do SMART. Mas o meu é, e para Disney é um sonho atingível. Ele é relevante? Para mim, Daniela, é realmente um sonho. Eu quero levar meus filhos lá até o ano que vem. Então, para mim, ela é uma meta super relevante, muito importante. Para mim vai ter um significado muito maior do que simplesmente levar ele para um parque e depois a gente conversa sobre isso. E ele é um plano que tem um tempo determinado. Eu já tracei aqui qual é o mês, qual é o ano, então eu sei exatamente qual é o tempo que eu tenho para me preparar para realizar esse sonho. Percebem que assim, colocado no papel as metas traçadas, as chances de realização são muito maiores? Bom, eu falei em 5 atitudes, mas vou fazer um over-delivering aqui, falando em 6 atitudes, porque tem uma final, né? Que é a gente poder avaliar, reavaliar, corrigir algum erro, caso ele tenha acontecido, e recomeçar. Caso você perceba, nesse movimento de realização do seu sonho, de que houve algum erro, de que em algum momento você parou de ter constância, de que em algum momento você parou de ter atitudes congruentes e acabou se desviando do caminho e não realizando o sonho como você gostaria. Então, esse não é o momento de desanimar, é o momento de ter a 6ª atitude, é avaliar o que aconteceu, o que te fez sair da rota que você tinha traçado e voltar, simplesmente recomeçar. É importante também saber que esses erros podem acontecer e que nem por isso você precisa desistir do que você planejou, que isso pode acontecer num outro momento, um pouco mais para frente, talvez, do que você tinha planejado. Então, senta lá de novo, traça todo o plano, que mais para frente ele vai acontecer de novo, certo? Bom, então, para terminar esse vídeo, eu gostaria de propor um exercício, que você olhasse para o seu último ano de vida e se perguntasse se ele teve um propósito definido, se ele fez sentido para você, ele serviu para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento intelectual, ele estava alinhado com quem você planeja ser no futuro? Você plantou alguma sementinha para colher daqui a um tempo? Então, dá uma olhada para tudo que você viveu antes de tirar esses novos sonhos aí do papel. Olha para como você tem vivido, veja se você tem cometido erros, se você tem plantado sonhos, mas não tem sido persistente ou não tem sido congruente suas atitudes de acordo com esse sonho que você quer realizar, tá bom? E conte com a gente nessa caminhada. Continue acompanhando as Mulheres Exponenciais para colaborar, para pegar na sua mão e te ajudar a finalmente colocar tudo que você deseja aí no seu plano de ação, sair finalmente do plano das ideias. Um beijo grande!